Olá! Com a proximidade da liberação das vacinas que estão em estudo, uma grande polêmica surgiu. O governo deve ou não obrigar a população a se vacinar? A judicialização da matéria parece até evidente diante de todas as discussões sobre o assunto. Para tratar dos aspectos jurídicos da vacinação, o Conexão Legislativa de hoje recebe o Procurador do Estado de São Paulo, Dr. José Luiz Souza de Moraes. Dr. José, seja muito bem-vindo mais uma vez à Regialesp. É sempre um prazer estar com você e com os nossos espectadores. Doutor, para começar, o dever de se... Eu quero começar já com uma polêmica, porque eu acho que tem muita gente ali com essa dúvida com relação a essa questão, e é algo que a gente tem o dever de esclarecer. O dever de se vacinar, ele é previsto em lei? E caso seja previsto em lei, o Estado, por exemplo, ele pode mover uma ação contra a pessoa que fala, não, eu não vou me vacinar? Bem, sim, esse dever ele é previsto em lei, é uma lei que não há novidade nenhuma no sistema jurídico. Há uma previsão legal de 1975, tá, que exige, que prevê a possibilidade da obrigatoriedade de algumas vacinas. Eu já respondo a sua provocação com um alento aos nossos espectadores. Nós não estamos falando de Covid, nós estamos falando de vacinação em geral, ok? Uhum. Então, assim, não é novidade nenhuma no nosso direito, no direito brasileiro, a possibilidade de termos algumas vacinas obrigatórias para toda a população. E com graves sanções para o caso de descumprimento. Tá? Então, assim, nós temos previstas em portarias, em atos administrativos federais, a obrigatoriedade de vacinação, principalmente de crianças. Então, as crianças, todos nós que temos filhos, nós sabemos que uma criança ela não pode sair de um hospital sem uma carteirinha de vacinação. E ela não pode sair de um hospital sem tomar uma série de vacinas, certo? Porque a questão de vacinação é uma questão de interesse público, não é uma questão de interesse individual. Obviamente que nós temos agora, com o problema da Covid, essa discussão de uma forma muito latente, né, de uma forma muito presente, também nesse assunto ligado à Covid. Em relação à Covid, nós temos que ficar tranquilos, porque eu, pelo menos, eu acredito que nós não vamos ter, pelo menos por hora, a obrigatoriedade da vacinação para a Covid-19, até porque nós não temos capacidade de obrigar a população em geral a tomar essas vacinas. Muito pelo contrário, nós vamos ver uma falta dessas vacinas para fazer frente à demanda que nós vamos ter nos próximos meses. Isso é praticamente certo. E, além disso, né, essas vacinas que vão entrar em mercado aí nos próximos meses, todas elas tiveram a sua fase de testes muito abreviados. Então é óbvio, é evidente que qualquer uma dessas vacinas tem um risco muito grande de terem efeitos colaterais ainda desconhecidos para a maioria da população, né? Então, nós não podemos obrigar a população em geral a tomar essas vacinas, até porque há um risco, e realmente esse risco existe, até mesmo porque as fases foram muito abreviadas pela emergência pandêmica com que a gente está se deparando nesse momento. Né? Então, assim, são vários fatores que, no meu ponto de vista, vão impossibilitar, por mais que os discursos políticos existam, não vai ser possível a gente obrigar as pessoas a tomar a vacina para a Covid. Mas o assunto de vacinação é muito mais amplo do que a questão da Covid. E sim, nós podemos, o Estado, o poder público, pode sim obrigar as pessoas a serem vacinadas para algumas determinadas doenças. Doenças essas que já têm o tratamento com segurança e comprovação de sua eficácia
muito, muito, muito seguras e muito comprovadas há muitos e muitos anos, como é o caso da varíola, como é o caso da BTG, como é o caso de outras vacinações que são obrigatórias no Brasil inteiro para todos os brasileiros. Repito, uma criança não pode sair de um hospital público ou particular sem tomar algumas vacinas obrigatórias. Então a resposta é essa. Desde 1975, há uma lei que obriga as pessoas a serem vacinadas. Uhum. Doutor, o senhor colocou aí uma questão muito relevante, que é importante a gente dar uma certa ênfase nisso, que é a questão do interesse individual. Muitas pessoas afirmam que a obrigatoriedade da vacinação fere as liberdades individuais das pessoas. Nesse caso, onde a não vacinação pode trazer perigo, não para o indivíduo, mas para quem está em volta, não só para o indivíduo, né? Mas para quem está em volta. Essa tese da liberdade individual ganha respaldo jurídico? Tem como a pessoa sustentar isso num tribunal? Não há. O interesse é proponder. Existe um princípio, né, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, com base nesse princípio da supremacia do interesse público, é que os direitos fundamentais podem ser restringidos. E isso também não é nenhuma novidade. O nome jurídico que se dá a isso é exercício do poder de polícia. Se a gente for pegar o exercício do poder de polícia, é justamente a possibilidade que o poder público tem de restringir de forma legal e legítima os direitos fundamentais. Obviamente que não é suprimir os direitos fundamentais, mas sim uma restrição. Nós não somos livres, totalmente livres. Eu até brinco, né? Eu brinco muito com os meus alunos, né? Que ao contrário daquela música do Chico Buarque de Holanda, que nós gatos já nascemos livres, né? Nós gatos nascemos pobres, porém já nascemos livres, que isso não existe no direito. A gente nasce inserido num contrato social, com obrigações sociais, com obrigações jurídicas desde o nosso nascimento. Né? Então, isso não é uma novidade. Isso não é também uma novidade. É só a gente pensar no direito tributário. A gente não paga impostos porque a gente quer. A gente paga porque a gente é obrigado a pagar. Quer dizer, essa norma, essa cogência da norma jurídica é algo muito natural. É que nós, infelizmente, a gente tem politizado questões jurídicas, né? Então a gente se depara com esse tipo de coisa. Mas é óbvio que, dependendo das consequências que um determinado ato tem para uma determinada pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo. Algumas pessoas elas têm alergias e elas têm incompatibilidades. E o Estado não vai poder pegar e obrigar uma pessoa a tomar uma determinada vacina se ela tem alguma reação alérgica a essa vacina. Né? Em última instância, ela pode sim procurar o Poder Judiciário e falar assim: não é que eu não quero, eu não posso ser vacinada, porque esta vacina, por exemplo, é a base de ovos. Muitas vacinas, elas são feitas à base de ovos, e tem pessoas que têm alergia a ovos. E daí essa pessoa não pode ser vacinada, vai ter que ter uma alternativa a ela. Não é? Mas não é só pela sua, eu não faço porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu tenho uma determinada religião e a minha religião não permite. Não, não é isso. Né? E o judiciário está aí justamente para corrigir esses pequenos desvios, justamente nos casos que esses desvios têm que ser analisados. Por exemplo, no caso de alergias. Mas a tendência do Poder Judiciário cada vez mais é de entender que, principalmente, no caso de crianças, você não pode deixar de vacinar uma criança, por exemplo, por uma questão filosófica ou por uma questão psicológica, entendeu? Então você não vai poder fazer isso. Quem vai decidir isso, quem vai dar a palavra final sobre este assunto, muito em breve, vai ser o Supremo Tribunal Federal.
o Supremo Tribunal Federal foi enviado para o Supremo Tribunal Federal um caso aqui do estado de São Paulo, justamente que os pais veganos se recusaram a dar vacinas para os seus filhos, justamente porque é feito com base em algumas coisas de origem animal, né? Inclusive ovos. Os pais de uma criança decidiram não vacinar os seus filhos, o seu filho ou os seus filhos. Esse caso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra. Essa é a função constitucional do Supremo Tribunal Federal, dar a última palavra em questões que reflitam na nossa Constituição. E esse assunto reflete na nossa Constituição. Pois bem, aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que sim, os pais são obrigados a vacinar os seus filhos, mesmo contra a sua vontade, certo? Desde que, obviamente, respeitada essa questão de alergias ou algum problema clínico que a criança tenha, mas não por um entendimento ou por uma crença que os pais possam ter. Uhum. Doutor, ó, o senhor falou dessa questão da alergia do ovo. Eu já perguntei para vários cientistas se as vacinas da Covid poderão ter essa restrição e todos garantiram que não. No perfil biológico que está sendo elaboradas as vacinas, essas alergias também estão sendo deixadas de fora para que o maior número de pessoas possam ser imunizadas, né? Então, eu acho que é uma informação que é relevante aí, porque com certeza nas próximas semanas e meses, que com certeza a gente vai ter algo já mais concreto com relação às vacinas, essa questão deve surgir também. A gente sabe, como eu falei agora, que tem várias vacinas aí em andamento. Graças a Deus, a gente já está em vias de ter algo bem concreto com relação a isso. E aí, a gente, pelo levantamento que eu fiz, já são 11 vacinas que estão encaminhadas, 4 estão numa fase de encaminhamento mais avançada. E aí, vamos supor que chegue um grande número dessas vacinas aí para a gente, para o povo brasileiro, para o pessoal, para o mundo inteiro, né? Chegue mais do que uma vacina para a população. As pessoas vão poder optar, a gente vê essa questão aí, eu não tomo vacina chinesa, eu prefiro a vacina, sei lá, americana. As pessoas vão poder fazer essa opção, doutor? Cabe à população escolher, não, eu quero essa, eu quero aquela. Como é que vocês, dentro do sistema jurídico, vão conseguir equalizar essa questão da vontade versus a questão política aí que vem surgindo ao longo dos últimos meses? Bem, quem decide essa questão da vacina, né, é um órgão federal dessa vacinação que, por exemplo, nós vamos escolher uma dessas vacinas para vacinar o Brasil inteiro, por exemplo. Tá? Então, quem vai decidir isso é um órgão técnico, repito, um órgão técnico que verifica os custos-benefícios e, inclusive, a economicidade, quer dizer, se é possível pagar para o maior número de pessoas, esse órgão chamado CONITEC. Tá? Esse órgão é um órgão relativamente recente, que é um órgão técnico que ele verifica, né, através de uma série de fatores técnicos. Eu estou repetindo a palavra técnico para ser chato mesmo, para deixar claro que não é uma questão política isso, é uma questão de ordem técnica, de ordem científica. Tá? Em que é analisada a segurança, a eficácia, tá? Porque toda a medicina hoje é baseada em segurança e eficácia. Não é um achismo, não é modismo que tem que guiar as decisões da autoridade sanitária. São questões técnicas. E também a economicidade, certo? A questão da economicidade, ela também tem que ser levada em consideração, porque nós estamos num sistema de saúde pública universal e gratuito.
Tá? Então, nós temos que, e isso está previsto na nossa Constituição, né, no artigo 196, 197, e na Lei 8080, que é a lei de criação do SUS, nós temos um sistema único de saúde que ele é gratuito e universal. Quer dizer, o administrador público tem que tomar a decisão que vai atingir o maior número de pessoas com a maior eficácia possível, certo? Sem entrar no mérito de nenhuma marca ou origem, eu tomo qualquer uma, tá bom? Mas sem levar nada disso em consideração, nós temos, por exemplo, e agora eu estou falando para você só de ler também na imprensa, nós temos, por exemplo, uma vacina que tem uma prospecção muito boa, só que ela tem que ser armazenada a menos 70 graus. Isso impossibilita, por exemplo, a distribuição dessa vacina. Então, tudo isso vai ser levado ao conhecimento do CONITEC, certo? Desse órgão federal que vai fazer a escolha com base em critérios técnicos de segurança, de eficácia. Nós estamos vendo muita discussão sobre eficácia. Uma é de 95%, outra é de 90%, a outra é de 90 e tantos por cento. Então, esse Conitec ele faz justamente o ajuste fino de preço versus eficácia versus a possibilidade de armazenamento, de distribuição, de prazo de entrega. Tudo isso é que deve pautar a escolha daquela que vai ser a nossa vacina do Brasil, certo? Então, são esses critérios de ordem técnico-científica que devem pautar, e não a escolha de algo que é feito na China ou não é feito. Só para que o nosso espectador tenha um pouquinho de noção, a matéria-prima de todas elas, de todas as vacinas, em sua grande maioria, fabricada na China, tá bom? Então, mesmo que seja da Suécia, que seja dos Estados Unidos, que seja de outro lugar qualquer, a maioria da matéria-prima que é utilizada para a fabricação de todas essas vacinas vem da China. Então, vamos deixar esse tema China de lado, porque é uma coisa que não chega a lugar nenhum, pelo menos no meu ponto de vista. Me desculpe. Doutora, eu também vou tomar todas que tiver disponível. Literalmente, nós vamos tomar todas, né? Vamos. Olha, uma coisa é fato, assim, isso é muito perguntado, e eu tenho refletido muito sobre esse assunto. É assim, a respeito da obrigatoriedade, né, voltando àquele tema, eu acho que há muito risco envolvendo todas essas vacinas, tá? E a gente não pode esquecer de algo que é muito antipático, mas eu sempre digo isso, que medicamentos matam, e matam mesmo, certo? Existe um termo que é a iatologia, né? Que é assim que a morte, é a doença causada pelo tratamento, né? Então, assim, e há estudos, repito, não estou falando de vacinas, estou falando de medicamentos em geral. Há estudos muito sérios que apontam a morte por causa do tratamento como a terceira causa de morte no mundo. Tá bom? Então, assim, no mundo não digo, porque esse estudo ele vale só para os Estados Unidos. Mas há estudos que apontam que será a terceira causa de morte nos Estados Unidos o uso de medicamentos, os efeitos causados pelo tratamento médico. Então, a gente não pode utilizar isso também de uma forma irresponsável, né? Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, eu não sei se eu vacinaria os meus filhos, entendeu? Mas eu tomaria vacina e vacinaria esposa, minha mãe, pessoas que têm um risco maior de perecer com a Covid-19, certo? Uma criança tem um risco menor do que todos nós sabemos que existe um grupo com maior risco de complicações por causa da Covid. Portanto, eu entendo que esse grupo que tem maior probabilidade de uma complicação em razão da doença é que vai ser o primeiro grupo a ser vacinado, certo? Diabéticos, hipertensos, pessoas acima de 60 anos de idade, esses têm que colocar nas balanças o custo-benefício de utilizar um medicamento com pouco tempo de ciência dele ter segurança e eficácia. É isso que todos nós vamos ter que refletir.
Sim, com certeza. O senhor falou uma coisa que é bem interessante, que eu, do começo da conversa, eu fiquei pensando, da sua resposta, eu fiquei pensando, da questão da conservação. Quer dizer, não, nem tem uma geladeira, quer dizer, existe, mas é uma geladeira muito cara, que conserve a vacina ali a 70, 80 graus. Isso é um fator. Sim. A outra coisa, o senhor falou que os insumos vêm da China, mas tem um outro fator aí, doutor, com os cientistas que a gente vem conversando, e isso, cientistas que trabalham no governo, cientistas renomados que estão fora do governo, ou seja, que não tem nenhum interesse ali direto com essa ou com aquela vacina, disseram, esse é um vírus que é composto de RNA. A vacina que tem esse perfil de RNA é a vacina chinesa, ou seja, a probabilidade dessa vacina ter uma maior eficácia para controle do vírus é muito grande. Então, quer dizer, eles, como cientistas, fazem essa análise. E isso é uma pergunta que eu fiz mais do que uma vez para mais do que um especialista mesmo, um estudioso na área, de que Uhum. a segurança vem dessa questão genética do perfil biológico de uma vacina e de outra, né? Não que as outras não Uhum. sejam, mas elas atuam de formas diferentes, né? Com relação ao vírus. Isso é uma coisa que é importante a gente saber. E aí, é aquilo que o senhor falou, entre o remédio e o veneno é a dose, né? A grande questão é a Exatamente. dose. Agora, eu queria Exatamente, saber exatamente. uma coisa que eu acho que é importante para quem está em casa e que ainda tem essas dúvidas, está alimentando ali aquele bichinho da desconfiança, o indivíduo que recusar a ser vacinado, a tomar a vacina, ele pode ser impedido de frequentar a escola, frequentar um ambiente de trabalho ou outro local de convívio coletivo, ou seja, ele de alguma forma ele vai ser restrito dessa questão de oferecer risco às pessoas? Sim, pode. Pode sim. Repito, eu sempre tento pegar algum exemplo anterior à Covid para a gente justamente fugir dessa coisa que está tão infectada na nossa cabeça, que é a questão política. Né? Muitos de nós vamos nos lembrar do ano passado, ou 2 anos atrás, em que nós tivemos um surto muito grave aqui em São Paulo de febre amarela. Né? Quer dizer, a febre amarela, para você pegar um avião, para você ir para um determinado lugar, você tem que mostrar a sua carteirinha de vacinação da febre amarela, senão você não embarca no avião ou o ônibus, né? Então veja como isso é patente que pode sim o Estado, o poder público, restringir direitos, por exemplo, de locomoção da pessoa para alguns lugares, por conta de vacinação. Então, isso é absolutamente possível, tá? Absolutamente possível você restringir direitos fundamentais atrelados a uma obrigação de uma pessoa, por exemplo, se vacinar contra determinada doença. Febre amarela é a prova disso. Porque existe algo que é muito importante, que se chama poder de polícia sanitário. Isso tudo que nós estamos falando se chama poder de polícia sanitário. E o artigo 196 da Constituição Federal, ele obrigou o poder público a prestar o direito de saúde. A saúde no Brasil é uma obrigação do Estado. E a única forma dele, a única não, uma das formas dele cumprir esse dever de prestar o serviço de saúde é através do exercício do poder de polícia sanitária. Então, o Estado, sim, pode exigir que um determinado cidadão se vacine, senão ele não pode exercer algum direito dele, por exemplo, dele viajar para determinado lugar. Então, isso é absolutamente comum, isso é absolutamente pacífico, como ocorreu no caso da febre amarela. Nós não estamos falando de Covid, repito, porque muitas vezes eles pegam assim, tiram um negócio e falam, olha, o cara está falando que todo. Não estou falando de Covid, estou falando de vacinação em geral. O Estado pode exigir que uma pessoa se vacine e se ela não se vacinar, por exemplo, ela não pode embarcar num avião ou num ônibus e ir para um outro lugar. Só isso. Isso é muito claro.
Doutor, eu tenho só 5 minutos de programa e um monte de perguntas ali fazer ainda. Vamos lá. Vamos avançando. É, doutor, a gente sabe que a propagação de notícia falsa tem sido feita aí há muito tempo. A gente pode enquadrar eles aí, não tem uma tipificação específica para o crime da notícia falsa. Tem a calúnia, injúria, difamação que está ali, que pode ser enquadrado dentro da lei eleitoral, tem, mas não na lei comum. Mas, quando a gente fala de saúde pública, a gente fala de uma notícia que pode matar, que pode causar um dano gigantesco. O senhor acha que não é hora de criar, pelo menos para a questão da saúde, da propagação de notícias voltadas para a saúde pública, uma legislação bem severa, porque isso é uma coisa que é muito grave. Eu vejo minha mãe, que tem 70 anos, ela vê uma notícia no WhatsApp, ela vai propagar para ajudar, ela não tem essa malícia de dizer assim, não, isso aqui não é verdade, né? Às vezes ela me conta, eu falo, nem termina, eu sei que isso é mentira, isso daí não é verdade. Tem certeza? Absoluta. Mas você não viu? Absoluta. E aí, mas não é por mal, é porque ela quer ajudar alguém passando aquela notícia adiante. O senhor não acha que está na hora da gente começar a dar uma criminalizada nessa questão aí da propagação da notícia falsa, principalmente relacionado aos assuntos de saúde? Nós temos alguns tipos penais que são muito antigos também, né? Nosso Código Penal é antigo, a parte especial dele é de 1940, da década de 40, né? Que já prevêem alguns tipos penais que já prevêem a possibilidade, por exemplo, de uma propagação dolosa, e eu já explico já já o que é dolosa, de doenças contagiosas. Agora, aquele que fala uma notícia falsa, aquele que veicula uma notícia falsa, se ele tiver o dolo, o que é o dolo? A intenção de, com aquilo, facilitar, por exemplo, a propagação da doença, ele já está enquadrado já no artigo 268 do Código Penal, já dá para você colocar algumas práticas que levem a isso, dá para a gente enquadrar em alguns tipos penais já existentes, tá? Obviamente que em 1940 não tinha WhatsApp, né? Nem nada disso, né? E também só deixando, por exemplo, a sua mãe mais tranquila, né? É aquilo que eu falei. O direito penal ele é subjetivo. A responsabilidade do direito penal ela é sempre subjetiva, né? E principalmente nesses crimes que exigem o dolo específico. O que é isso? A pessoa precisa fazer o que faz com o objetivo, com a intenção clara de propagar a doença. Não é o caso da sua mãe, que por um espírito bom, ela manda essa notícia sem que ela saiba que é falsa para um sem número de pessoas. Então, assim, eu tenho um pouco de resistência de criação de novos tipos jurídicos, sabe? De novos tipos penais. Então, é algo que a gente tem que refletir muito bem. E principalmente numa época tão conturbada que a gente se encontra, de uma polarização muito grande, né? Então eu gosto de um pouquinho mais de cuidado, e nós já temos aí vários tipos penais que podem ser utilizados, por exemplo, no caso da Covid, no caso da dolosa propagação de informações falsas que vão acarretar num aumento do número de pessoas contagiadas. Doutor, acho que para a gente encerrar a nossa conversa, tinha tanta coisa ainda para a gente conversar aqui, que o papo vai fluindo e é tanta informação importante que a gente precisa assimilar aí. Eu gosto sempre de estar com pessoas que têm esse conhecimento amplo para que a gente consiga abrir os nossos horizontes e entender a questão de um ângulo sério, correto e para fazer da melhor forma possível, né? A gente sabe
o senhor já citou aí no começo da conversa que o STF tem algumas ações em mãos, a gente sabe que os partidos também já impetraram ações nesse sentido, de garantir a vacinação, de direcionar a questão da vacinação. Uma das discussões que estão em andamento é sobre a autonomia dos estados e dos municípios para decidir sobre a vacinação. Isso também aconteceu com relação ao tratamento do coronavírus lá no começo. O senhor acha que essas alterações, essas decisões do STF, de alguma maneira, elas impactam na Constituição? A gente acaba trazendo uma nova visão da Constituição a partir desses problemas que a gente vai tendo que solucionar de alguma maneira, né? No caso, a gente tinha que dar alguma solução para que os estados e os municípios tivessem andamento ali para a Covid. E agora, de novo, de alguma forma, o senhor acha que essas interferências vão trazendo uma nova visão da Constituição? Eu acho assim, eu acho que desde o começo da Covid, e o Supremo Tribunal Federal agiu de forma muito correta, no meu ponto de vista, ele deu uma força muito grande para o princípio federativo e para os entes federados, certo? Assim, então, havia um errôneo entendimento público de que as questões de saúde estão concentradas na mão da União. Isso não é verdade. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma cogestão de todos os entes da federação. E o Supremo Tribunal Federal já resolveu isso logo no começo, como você mesmo disse, logo no começo da pandemia, e ele ressaltou que há, sim, competências constitucionais na área da saúde, dos estados e dos municípios. E essa competência constitucional, ela é prevista, obviamente, na Constituição, mas ela também é prevista, veja só, naquela lei de 1975 que eu falei para você logo no começo. Né? Então, não é um assunto atual. E olha só, duas coisas. A lei de 1975 já dizia que os estados podem ter uma competência na parte da vacinação. Sim, com uma anuência do Ministério da Saúde, certo? E vejam só, praticamente, aquilo que eu falei, o exemplo que eu falei, que há 2 anos atrás, o secretário de saúde era o professor Davi Wipp. Nós tivemos uma vacinação obrigatória aqui no estado de São Paulo para a febre amarela, que não atingia outros estados. Isso é exemplo prático e ninguém cogitou à época que não poderia haver essa determinação da Secretaria de Saúde estadual a respeito da vacinação aqui no estado de São Paulo, porque isso já é previsto, inclusive, na lei, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir algumas questões, né, da judicialização da vacina, sim, vai, mas essa questão da competência dos entes federais já está bem claro que essa competência não é só da União, ela também é dos estados e dos municípios. A questão da judicialização das vacinas, eu acredito piamente que o Poder Judiciário brasileiro não vai adiantar vacinação para algum grupo de pessoas que individualmente ou coletivamente ingressem com ações para essa finalidade. E eu sou procurador de Estado, estou afastado agora da carreira, mas eu atuei e atuo muitos anos na judicialização da saúde pública e consegui perceber agora o Poder Judiciário, durante a Covid, se portou de uma forma muito mais prudente, com muito mais prudência nas questões da judicialização da saúde. E eu acredito que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto outros órgãos do Poder Judiciário vão ser muito mais prudentes na sua atuação em casos de judicialização envolvendo tanto a Covid quanto outros assuntos afetos à saúde pública. Esse esclarecimento é muito importante, doutor, porque muita gente acha que o STF está legislando à parte, né? Como bem entendi, não, isso não é verdade.
o senhor bem disse, o STF está seguindo a Constituição, que já estava previsto desde o início, só está fazendo valer o que estava lá desde o início da Constituição. Eu Doutora, costumo brincar com os meus alunos. Hã? Eu costumo brincar com os meus alunos, só para encerrar esse assunto, eu costumo falar para os meus alunos que existem princípios constitucionais que são tão importantes que a gente não precisa nem sequer abrir a Constituição. Ele já está estampado na capa dela. E o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. A federação, o pacto federativo é um macro princípio constitucional que precisa ser respeitado. Então, a autonomia dos estados é algo que é previsto de uma forma muito gravosa na nossa Constituição. E é nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal julgou esse caso. Isso daí. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na Conexão Legislativa, foi muito esclarecedor. É importante que a gente saiba aí toda a questão envolvendo a vacinação, a questão da Covid, a questão da judicialização da saúde, que a gente tem falado tanto nos últimos tempos. Muito obrigada, doutor. Obrigado, é sempre uma honra falar com vocês. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou hoje sobre os aspectos jurídicos da vacinação, que com certeza a gente vai enfrentar aí pelas próximas semanas ou meses. A gente falou com o Dr. José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia nesse programa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.